Hoje vamos nos aprofundar em um tema que intriga muitos crentes: tatuagens sob a perspectiva bíblica. O que as Escrituras realmente dizem sobre essa forma de expressão artística? Junte-se a nós nesta jornada de descoberta, onde exploraremos ensinamentos bíblicos, consideraremos diferentes pontos de vista e refletiremos sobre como podemos integrar a fé em nossas decisões sobre tatuagens. Prepare-se para um diálogo edificante e enriquecedor. Ao longo da história, as tatuagens foram objeto de vários debates e opiniões na sociedade, especialmente dentro da comunidade cristã. Desde a sua associação com práticas pagãs até a sua aceitação como expressões artísticas pessoais, as tatuagens têm sido um tema de interesse e controvérsia no contexto da fé. Mas, além de discutir simplesmente a legalidade ou ilegalidade das tatuagens, exploraremos as implicações mais profundas por trás dessa prática. Qual o significado das tatuagens no contexto de nossa relação com Deus e com os outros? Como as tatuagens podem ser uma expressão de nossa fé e identidade como seguidores de Cristo? No passado, tatuagens eram vistas como sinais de afiliação a gangues ou experiências na prisão. Hoje, encontramos tatuagens em mães de subúrbios, adolescentes góticos, estrelas pop e até líderes religiosos. De acordo com o Wall Street Journal, quase metade dos millennials admite ter pelo menos uma tatuagem. Anteriormente, tanto a igreja quanto a cultura mainstream rejeitavam firmemente as tatuagens. No entanto, agora é quase comum ver um pastor da costa leste com o braço cheio de tatuagens. O que antes era um símbolo de rebeldia agora se torna um fascinante tópico de conversa. Mas o que a Bíblia diz sobre tatuagens? O Antigo Testamento oferece orientação a esse respeito. Moisés, nos primeiros 5 livros da Bíblia, estabelece cerca de 613 leis. Essas leis variam desde o sistema sacrificial e deveres sacerdotais até o estilo de vida e governança do povo judeu. Em Levítico 19, 28, Deus proíbe tatuagens como forma de culto aos mortos, dizendo: "Não façam cortes no corpo por causa dos mortos, nem tatuagens em vocês mesmos." No entanto, o versículo anterior também proíbe cortar o cabelo nas laterais da cabeça, Levítico 19, 27. Além disso, outras leis judaicas proíbem comer carne de porco ou usar roupas de materiais mistos, Levítico 11, 7 e 19, regras que os cristãos de hoje em dia geralmente não seguem. Existem muitas leis que ainda seriam benéficas hoje, e sem dúvida todos os cristãos deveriam seguir os 10 mandamentos. No entanto, há outros mandamentos, como não cozinhe o cabrito no leite da mãe, Êxodo 23, 19, que eram específicos para as circunstâncias do antigo Israel. Então, como decidimos quais leis seguir em nossas vidas? O que é hermenêutica? Como cristãos comprometidos, queremos ser fiéis na interpretação da Bíblia, um processo conhecido como hermenêutica. Hermenêutica é a arte e ciência de interpretar e aplicar a Bíblia às nossas vidas atuais. O Dr. Ken Gore, professor de estudos bíblicos na Universidade Batista de Dallas, DBU, explica claramente que a Bíblia foi escrita para nós, mas não para nós. Essa ideia é desenvolvida no livro Como Ler a Bíblia para Todos os Seus Valores, uma obra valiosa. Os autores bíblicos foram inspirados a escrever mensagens que durariam séculos e milênios, mas eles não estavam escrevendo diretamente para nós. Isso nos leva à importância de entender cuidadosamente o contexto da palavra de Deus antes de aplicá-la às nossas vidas hoje. Por exemplo, não devemos interpretar Filipenses 4, 13 como uma garantia de que podemos alcançar qualquer coisa apenas tentando. Claro, Deus tem o poder de realizar milagres e poderia permitir que eu vencesse LeBron James em um jogo de basquete 1 contra 1, mas essa não é a principal mensagem do versículo. Se eu jogasse contra ele, perderia. O que está acontecendo? Deus não me dá a força para fazer tudo o que eu quero. Kelly Edmiston fornece uma introdução útil à hermenêutica usando Filipenses 4, 13 como exemplo. No livro de Levítico, o povo de Deus havia acabado de ser libertado da opressão no Egito. Enquanto Moisés liderava Israel, Deus lhes deu leis para ajudar a construir uma identidade baseada em seu relacionamento com ele. Algumas dessas leis intencionalmente distanciavam os israelitas das práticas pagãs. Hoje, os cristãos, exceto os judeus messiânicos, não seguem uma dieta kosher, evitam misturar tecidos e geralmente raspam as costeletas. Então,
Por que seguimos algumas leis do Antigo Testamento e não outras? Há um grande debate sobre a aplicabilidade de certas leis após a Nova Aliança. Às vezes, o Novo Testamento permite explicitamente certas mudanças, como quando Marcos escreve: assim, Jesus declarou todos os alimentos puros, Marcos 7, 19. Outras vezes, a Bíblia diz que estamos libertos das antigas leis judaicas e não precisamos mais seguir o sistema sacrificial. No entanto, Jesus continua a condenar o adultério, indo ainda mais longe ao afirmar que a luxúria é tão pecaminosa quanto o adultério, Mateus 5, 27 a 29. A proibição bíblica de tatuagens nos leva a refletir sobre os motivos por trás dessa instrução divina. Para entender completamente o significado dessa proibição, é crucial considerar o contexto histórico e cultural em que foi dada. Na época em que essas palavras foram escritas, a sociedade em que os israelitas viviam estava imersa em práticas religiosas e culturais que Deus considerava abomináveis. Muitas dessas práticas envolviam modificações corporais, incluindo tatuagens, como parte de rituais de adoração a deuses pagãos e práticas de luto pelos mortos. Em sua sabedoria, Deus deu essas instruções específicas ao seu povo para protegê-los de serem arrastados pelos costumes e práticas pagãs ao seu redor. Ele proibiu tatuagens como parte de um chamado mais amplo à santidade e separação do povo de Israel do mundo ao seu redor. Isso nos leva a perguntar se essas mesmas preocupações e contextos culturais se aplicam igualmente a nós na sociedade contemporânea. Ao refletirmos sobre essa proibição no contexto moderno, devemos considerar se as tatuagens ainda estão associadas a práticas religiosas ou culturais que contradizem os princípios bíblicos. Além disso, devemos examinar se a motivação por trás de nosso desejo de fazer tatuagens reflete um devido respeito por nosso corpo, que é um templo do Espírito Santo, de acordo com os ensinamentos bíblicos. Em última análise, essa reflexão nos convida a discernir se as tatuagens em nossa sociedade contemporânea ainda representam uma divergência dos valores e da santidade que Deus nos chama a manter como seus seguidores. A palavra tatuagem não é clara na língua hebraica. Algumas traduções da Bíblia usam a palavra tatuagem para traduzir um termo hebraico que é realmente mais ambíguo. A palavra hebraica kaká também pode significar incisão ou marca. Alguns estudiosos interpretam essa palavra como marca, o que em uma interpretação completamente literal proibiria tatuagens temporárias de crianças em feiras ou até mesmo escrever notas na parte de trás da mão. Há um grande debate sobre a aplicabilidade de certas leis após a Nova Aliança. No entanto, a maioria dos estudiosos hebraicos concorda que kaká se refere ao ato de perfurar a pele para introduzir tinta, criando marcas permanentes. Naquela época, as tatuagens eram muito mais propensas a causar infecções e outros riscos à saúde, mas provavelmente esse não é o principal motivo pelo qual o Antigo Testamento proíbe tatuagens. Por que os israelitas não podiam fazer tatuagens? Como mencionado anteriormente, muitas dessas leis tinham o objetivo de separar os israelitas das culturas pagãs circundantes e ajudá-los a desaprender os costumes egípcios. Durante muitos anos, comentaristas acreditaram que a proibição de tatuagens estava relacionada ao devido respeito pela criação de Deus. Como apontado pelos estudiosos luteranos do século XIX, Carl Friedrich Keil e Franz Delitzsch, Frederic Garder escreveu em 1876 que esta passagem proíbe profanar a dignidade humana em sua forma humana. Muitos comentaristas conservadores disseram que a lei que proíbe tatuagens tem a ver com violar nossos corpos como a boa criação de Deus. Embora sua posição seja compreensível, agora entendemos que essa lei foi provavelmente dada para proteger os israelitas de se associarem à adoração pagã e ajudá-los a se libertarem de sua escravidão. Historicamente, parece que havia duas práticas principais relacionadas a tatuagens durante esse período. Algumas tatuagens naquela época estavam relacionadas à escravidão. Estudos recentes sugerem que tatuagens eram usadas para marcar escravos no Egito. Como Deus acabará de libertar os israelitas da escravidão, eles nunca deveriam se considerar escravos do Egito. Além disso, rabinos judeus mais tarde associaram tatuagens à idolatria e ao paganismo. James Smith apoia a ideia de que as tatuagens estavam ligadas às práticas de adoração pagãs, enquanto Robert Jameson e outros acreditam que as tatuagens estavam associadas à adoração de ídolos e eram um sinal de apostasia. Nesse entendimento, parece que Levítico não proíbe todos os tipos de tatuagens no contexto moderno,
já que em nossa cultura as tatuagens não têm a mesma associação com idolatria ou escravidão. Portanto, uma boa interpretação hermenêutica mostra que o princípio subjacente a esse mandamento não é violado com tatuagens modernas. Mas, antes de decidir se fazer uma tatuagem é ou não bíblico, há outras considerações que devemos levar em conta. Existem outros versículos bíblicos contra tatuagens? Alguns cristãos acreditam que a marca da besta mencionada em Apocalipse 13, 16 a 18 é uma espécie de tatuagem. No entanto, no capítulo seguinte, Apocalipse 14, 1, é dito que os 144.000 redimidos da terra têm o nome do Pai escrito em suas testas. Portanto, uma leitura literal poderia nos levar a concluir que os justos também terão tatuagens, até mesmo em seus rostos. Existem muitas maneiras de interpretar o Apocalipse, embora seja possível que um dia uma ordem mundial exija que as pessoas tatuem o número 6, parece improvável que esse tenha sido o significado pretendido por João. Mesmo que isso fosse verdade, poderíamos tatuar qualquer coisa que não seja 666 e estaríamos bem. De qualquer forma, eu não recomendaria tatuagens de 666 por muitas razões. Em 1 Coríntios 6, 19 a 20, Paulo faz uma bela observação ao dizer que nossos corpos são templos. Vocês não sabem que o seu corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus. Vocês não são de si mesmos, foram comprados por preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu corpo. Nesse contexto, essa passagem se refere à imoralidade sexual. No entanto, devemos refletir sobre esse princípio que se aplica a muitas áreas de nossas vidas. Paulo está afirmando a importância de nossos corpos. Assim, acredito que esse princípio também se aplica às tatuagens. Uma aplicação adequada poderia ser que devemos glorificar a Deus com as tatuagens que decidimos fazer em nosso corpo. No entanto, novamente, não tenho certeza se Paulo estava se referindo à aparência externa quando escreveu essas palavras. Se assim for, os templos são muito decorados, muitas vezes com tapetes e pinturas elaboradas, então a passagem não parece proibir tatuagens. Em 1 Coríntios 6, 19 a 20, Paulo faz uma bela observação ao dizer que nossos corpos são templos. Vocês não sabem que o seu corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus. Vocês não são de si mesmos, foram comprados por preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu corpo. Nesse contexto, essa passagem se refere à imoralidade sexual. No entanto, devemos refletir sobre esse princípio que se aplica a muitas áreas de nossas vidas. Paulo está afirmando a importância de nossos corpos. Assim, acredito que esse princípio também se aplica às tatuagens. Uma aplicação adequada poderia ser que devemos glorificar a Deus com as tatuagens que decidimos fazer em nosso corpo. No entanto, novamente, não tenho certeza se Paulo estava se referindo à aparência externa quando escreveu essas palavras. Se assim for, os templos são muito decorados, muitas vezes com tapetes e pinturas elaboradas, então a passagem não parece proibir tatuagens. Em 1 Coríntios 6, 19 a 20, Paulo faz uma bela observação ao dizer que nossos corpos são templos. Vocês não sabem que o seu corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus. Vocês não são de si mesmos, foram comprados por preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu corpo. Nesse contexto, essa passagem se refere à imoralidade sexual. No entanto, devemos refletir sobre esse princípio que se aplica a muitas áreas de nossas vidas. Paulo está afirmando a importância de nossos corpos. Assim, acredito que esse princípio também se aplica às tatuagens. Uma aplicação adequada poderia ser que devemos glorificar a Deus com as tatuagens que decidimos fazer em nosso corpo. No entanto, novamente, não tenho certeza se Paulo estava se referindo à aparência externa quando escreveu essas palavras. Se assim for, os templos são muito decorados, muitas vezes com tapetes e pinturas elaboradas, então a passagem não parece proibir tatuagens. Posso fazer uma tatuagem se sou cristão? Se, como crente, você decidir fazer uma tatuagem, certamente existem alguns princípios orientadores sobre o que a Bíblia diz sobre tatuagens. Mesmo uma tatuagem bem feita que glorifica a Deus, nossos corpos são templos, agem com extrema discrição e sabedoria, visto que as tatuagens são permanentes.
Mais de 10% das pessoas se arrependem de fazer tatuagens. Seja prudente ao decidir onde fazer a sua. As tatuagens ainda representam riscos à saúde. O princípio por trás de não fazer tatuagens parece ser sua associação com escravidão, idolatria e paganismo. No contexto atual, devemos garantir que o conteúdo de nossas tatuagens não esteja relacionado a esses temas. Se nos tatuarmos porque idolatramos algo, isso seria um reflexo do pecado. Se a tatuagem se referir a algo do qual Deus nos libertou, não faça. Gálatas 5, 1. Se isso prejudicar seu testemunho ou causar divisão, você também deve evitar, especialmente se viver em uma cultura que associa qualquer tatuagem ao paganismo. 1 Coríntios 8, 13. Por fim, não devemos fazer tatuagens associadas ao paganismo ou qualquer coisa que vá contra os ensinamentos de Cristo. A sabedoria, o Espírito Santo e a comunidade devem nos dar uma ideia das nuances de cada situação. O que a Bíblia diz sobre fazer uma tatuagem? Em resumo, alguns cristãos podem argumentar que as leis levíticas contra tatuagens existem porque Deus não quer que violemos nossos corpos naturais. Esta posição tem problemas e não explica bem o contexto. A pesquisa bíblica mostrou que a proibição do Antigo Testamento contra tatuagens estava provavelmente associada ao paganismo e à escravidão, o que ainda deve orientar aqueles que buscam tatuagens sobre quais tatuagens específicas fazer. No entanto, dado que, no Ocidente, as tatuagens não são mais associadas a esses pecados, os cristãos devem ter liberdade para fazer tatuagens bem pensadas que honrem a Deus. Elas são marcas culturais e expressões artísticas que podem ser redimidas e apreciadas pelos cristãos sob a nova aliança. Como Paulo diz sobre questões culturais que podem nos dividir, todavia, não usamos desse direito. Ao contrário, suportamos tudo para não colocar obstáculo algum ao Evangelho de Cristo. 1 Coríntios 9, 12. Ao chegarmos à conclusão de nossa exploração das tatuagens sob uma perspectiva bíblica, uma verdade fundamental emerge. A fé cristã não é estática, mas dinâmica e adaptável. Ao longo da história, as interpretações das Escrituras evoluíram e se ajustaram à medida que a sociedade e a cultura mudam. Nesse sentido, nossa compreensão das tatuagens e de outras questões contemporâneas deve ser informada por um discernimento profundo e uma reflexão cuidadosa, enraizada nos princípios eternos do amor, justiça e graça de Deus. Uma lição que podemos tirar deste estudo é a importância de discernir com sabedoria e sensibilidade em todas as nossas decisões, incluindo aquelas relacionadas a expressões pessoais como tatuagens. Através da oração, reflexão e consulta com a comunidade de fé, podemos buscar a orientação do Espírito Santo para tomar decisões que reflitam nosso compromisso com Cristo e nosso chamado para glorificar a Deus em tudo o que fazemos. Por fim, lembremos que, além de nossas diferenças de opinião em questões como tatuagens, somos chamados a amar uns aos outros e a manter a unidade em Cristo. Que nossa exploração deste tópico nos inspire a cultivar uma comunidade de fé inclusiva e compassiva, onde cada pessoa é valorizada e respeitada como um amado filho de Deus, independentemente de suas escolhas pessoais ou aparência externa. Convido você a orar comigo. Querido Pai Celestial, nos reunimos hoje em Sua presença com corações cheios de gratidão e humildade. Agradecemos por Seu amor incondicional que nos cerca o tempo todo, por Sua graça que nos sustenta em tempos de dificuldade e por Sua luz que ilumina nosso caminho na escuridão. Pedimos que nos guie e nos fortaleça enquanto nos imergimos em Sua presença durante este momento de oração. Senhor, pedimos que derrame Seu Espírito Santo sobre nós enquanto nos unimos em oração. Que Seu Espírito nos encha de paz e conforto e nos guie na compreensão de Sua vontade para nossas vidas. Permita-nos sentir Sua presença poderosa enquanto elevamos nossas petições e preocupações diante de você, confiando em Sua sabedoria e amor perfeito para responder de acordo com Sua vontade. Pai Celestial, você conhece os desejos de nossos corações e as necessidades daqueles ao nosso redor. Pedimos que seja nosso refúgio e nossa força em tempos de provação e que nos encha de esperança e fé em meio aos desafios que enfrentamos. Que nossas palavras e pensamentos sejam agradáveis aos seus olhos e que nossas vidas reflitam seu amor e graça em tudo o que fazemos. Em nome de Jesus, amém. Agora eu tenho uma pergunta para você. Como você abordou essa situação e quais conclusões tirou dela em relação ao seu relacionamento com Deus?
Compartilhar nossas experiências e estratégias pode ser uma fonte de apoio e crescimento pessoal. Sinta-se encorajado a compartilhar seus pensamentos. Espero que tenha gostado do vídeo. Se este conteúdo foi valioso para você, peço que me apoie com sua inscrição para que você não perca nenhum dos nossos próximos vídeos. Compartilhe este vídeo com familiares e amigos, dê um like e deixe sua opinião nos comentários. Isso ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas. Juntos, podemos iluminar mais mentes e expandir nossa compreensão. Obrigado por estar aqui e que Deus te abençoe.